O segundo bolo da nossa série especial Bolos de Vitrine é um clássico, um dos bolos mais pedidos nas confeitarias, o bolo de coco com abacaxi. Ele é super tradicional, delicado e refrescante, perfeito para todas as ocasiões e sucesso garantido nas vendas. E essa versão é especial, com uma massa super úmida e fofinha de leite ninho e recheado com a nossa brie ganache de chocolate branco. Sim, aquela que vocês amaram no vídeo passado. Esse conteúdo tá cheio de dicas para você fazer o bolo e já começar a vender amanhã mesmo. E eu já vou te adiantando, tá? Esse bolo é espetacular, é fazer e vender. Eu te garanto que ele vai ser campeão de vendas por aí também. E antes da gente partir para a receita, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aquele joinha nesse vídeo, porque aqui a gente traz as melhores dicas para você faturar muito mais na confeitaria. E já me conta nos comentários que sabor de bolo de vitrine você quer ver no nosso especial. Ou então só manda aquele coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo, que você está gostando do nosso conteúdo. E não se esqueça que as quantidades de ingredientes em gramas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora vamos lá? Prepare a sua cozinha e vamos para a receita. Nós vamos começar o batimento pela massa do bolo. Para ela eu vou usar 3/4 de xícara de açúcar, 3 ovos e vou bater até essa massa ficar bem fofa e bem aerada. Essa massa precisa ser batida corretamente para que ela fique bem fofinha. Esse batimento vai incorporar bastante ar à massa, formando bastante bolhas e deixando ela bem macia. O creme está bem clarinho, bem fofinho. Olha a textura dele. Agora eu vou adicionar meia xícara de óleo, 3/4 de xícara de leite integral e vou peneirar sobre o creme 4 colheres de sopa de leite ninho, 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Vou usar o próprio fouet da batedeira para dar uma leve misturada. E vou bater por 10 segundinhos só para homogeneizar a massa. Prontinho. Eu vou passar a espátula ao redor só para desgrudar os grãozinhos de farinha que possam ter ficado por aqui. Vou conferir se a massa está totalmente batida. E a textura dela é essa aqui. Linda, cremosa e super aromática. Massa pronta, vamos preparar a forma. Eu vou assar o nosso bolo em formas que tem 10 centímetros de largura por 20 centímetros. A minha forma tem 10 centímetros de altura. Você não precisa usar formas tão altas assim se não quiser. Eu gosto de formas dessa altura porque assim a gente consegue montar o bolo inteiro com mais facilidade. Eu vou usar desmoldante industrializado nessa forma, mas você pode usar desmoldante caseiro ou então untar com manteiga e farinha de trigo. E é importante você sempre conferir se as quinas estão bem untadas. Eu prefiro assar em 3 formas separadas, porque assim a gente tem discos bem baixinhos, essa massa vai assar mais rapidamente, vai ficar bem fofinha. As 3 formas estão untadas, agora vamos distribuir a massa. Nós temos no total 780 gramas de massa e vamos usar em média 260 gramas em cada uma das formas. Eu gosto de pesar todas as massas, que assim fica mais fácil a gente nivelar todas as camadas depois. Essa massa tem um sabor bem delicado do leite ninho e é muito gostosa. Agora eu vou dar batidinhas na forma para a gente retirar o excesso de bolhas de ar.
E vou levar as formas para o forno por 15 ou 20 minutos, até que as massas estejam completamente assadas. Depois de 20 minutos no forno, as nossas massas já estão prontas. Para saber se elas estão assadas, é só perfurar o centro do bolo com um palitinho. E se o palito sair limpinho, é porque elas já estão assadas. Agora eu vou dar uma leve balançadinha em todas as formas e desenformar todos os bolos. Olha como essa massa fica super fofa e macia. Ela é uma delícia e também é perfeita para bolos caseiros. Eu deixei a massa esfriar um pouquinho e agora que ela tá fria, a gente vai embalar no saquinho plástico. Esse descanso é super importante para a massa ficar estável, fácil de cortar e para ela não esfarelar e nem quebrar quando a gente for montar o bolo. Agora eu vou levar a massa para a geladeira por algumas horas para descansar e ganhar mais estabilidade. Enquanto a massa descansa, vamos preparar a compota de abacaxi. E para ela eu vou usar o abacaxi picadinho. Eu começo colocando o abacaxi na panela. E eu cortei ele em cubinhos um pouquinho maiores. Eu não queria cubinhos muito pequenininhos, porque eu quero sentir melhor a textura desse abacaxi na sobremesa. Agora eu vou colocar o açúcar. E nós vamos levar o abacaxi para o fogo até que ele esteja bem cozido. Agora eu vou misturar o açúcar ao abacaxi e deixar ele cozinhando em fogo médio até que esteja pronto. Não precisa acrescentar água, tá? O abacaxi já é uma fruta que solta muito líquido, então a gente vai deixar cozinhar e secar esse excesso de líquidos. É importante não ficar mexendo demais, que é para não quebrar muitos cubinhos de abacaxi. À medida que o abacaxi vai cozinhando, ele vai começando a ficar transparente. Você pode observar que aqui ainda tem muita calda no fundo da panela. Eu vou deixar essa calda secar quase toda e vou deixar o abacaxi ficar levemente dourado, com uma aparência caramelizada, que é para nossa sobremesa ficar bem bonita. Agora o abacaxi começou a secar, dá aquela grudadinha no fundo para caramelizar e aí sim a gente vai mexendo com muita delicadeza. Eu deixei uma quantidade de açúcar especificada na receita, mas você pode usar mais ou menos açúcar dependendo do quanto seu abacaxi está doce. Se seu abacaxi estiver bem docinho, pode diminuir o açúcar. Se ele estiver mais azedinho, pode aumentar o açúcar. Isso fica a seu critério. Agora o abacaxi já chegou ao ponto. Ele fica em um tom de amarelo mais forte, um amarelo bem douradinho, um amarelo caramelizado. Olha que linda a cor dessa compota de abacaxi. E eu vou transferir o abacaxi de vasilha e esperar ele esfriar totalmente. Para rechear o nosso bolo de vitrine, eu vou usar o nosso recheio de coco perfeito e a briganache de chocolate branco. Nós temos um vídeo com essas duas receitas aqui no canal, vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo para você. Massas descansadas, recheios prontos, agora vamos para a montagem? Eu vou começar preparando uma caldinha para o bolo. Para ela eu vou usar meia xícara de água filtrada e 2 colheres de sopa de leite condensado. Vou misturar tudo e a calda já está pronta. Essa massa é bem úmida, então não precisa de excesso de calda. A massa ficou com topinho durante o preparo, então eu vou cortar esses topinhos para deixar todas as camadas bem niveladas. Você pode usar o nivelador de bolos ou usar apenas uma faquinha mesmo. Eu prefiro usar só a faquinha, que eu acho bem mais prático. Esses topinhos você sempre pode guardar para fazer outros produtos, como bolos de pote. E se você quiser, também pode retirar esse douradinho das bordinhas. Olha só que beleza a textura e a cor dessa massa. Além, claro, de ficar super fofinha.
Vou repetir o mesmo processo com todas as camadas e você não tem noção do quanto essa massa é deliciosa. Eu tô cortando a massa gelada e dessa maneira você consegue perceber o quanto ela fica resistente e estruturada. E isso tudo, claro, sem perder a fofura. Agora sim, vamos para a montagem. Para montar o nosso bolo, eu vou usar a mesma forma, a própria forma onde eu assei as massas. Vou forrar com um saquinho plástico para congelamento, que é para ficar bem fácil de desenformar esse bolo depois. Eu começo colocando na forma a primeira camada de massa, acomodo ela aqui bem direitinho e vou regar só com um pouquinho de calda. E agora eu vou fazer uma contenção com a briganache só aqui na bordinha. É uma camada bem fininha, só para a compota de abacaxi não vazar mesmo do bolo. Agora eu vou distribuindo a compota sobre o bolo. Eu preciso me lembrar que quando eu desenformar, o bolo vai ficar ao contrário, de cabeça para baixo. Então eu começo com o recheio que eu quero que fique no topo, que é a compota de abacaxi. É importante não colocar calda demais nessa massa, porque a compota já é bem úmida e a calda dela já vai umedecer essa massa. Camada de abacaxi já bem distribuída no bolo. E agora sim a gente vem com a camada de briganache. Acerto tudo com uma colher. É importante fazer isso para o recheio ficar bem nivelado. Agora eu venho com a segunda camada de massa. Rego. E adiciono o recheio de coco. É importante que as camadas tenham a mesma espessura. Elas precisam ser generosas e bem aparentes, porque os bolos de vitrine são fartos e cheios de sabor. Eles precisam encher os olhos do cliente. Venho acertando novamente esse recheio para deixar tudo bem nivelado. E agora finalizo com a terceira camada de massa. Eu já reguei ela levemente por aqui e vamos regar novamente por cima. Agora é só fechar. Vou selar tudo com filme. E agora, depois de recheado, eu vou levar esse bolo para o freezer por 3 horas, ou se preferir, pode deixar na geladeira por mais ou menos 6 horas. E vou fazer lascas de chocolate branco para decorar. Para elas eu vou usar a cobertura fracionada derretida e vou deixar ela esfriar até ficar um pouco mais grossinha. Eu coloquei a cobertura dentro de uma manga de confeitar e agora eu vou colocar uma gota aqui no papel manteiga. Não pode ser uma gota muito pequena, tá? Vou pegar uma espátula e puxar essa gota para cima. São 2 espatuladas. Vou fazer várias porque a gente vai cobrir toda a lateral do bolo. Agora eu vou levar para a geladeira por alguns minutinhos, só para essa casquinha endurecer. Depois de algumas horas no freezer, bolo pronto, já gelado. E se você quiser vender em formato de slice cake ou fatias gourmet, ele já pode ser cortado desse jeitinho mesmo. Agora nós vamos desenformar e olha como o plástico ajuda muito nesse processo. E vou retirar o saquinho. Olha só como a fatia fica linda já desse jeitinho mesmo. E aí, para o corte sair bem bonito, você vai virar o bolo. E eu vou usar uma tirinha de acetato de 2,5 cm só para fazer a marcação do tamanho das fatias. Encaixo ela aqui, marco. Encaixo de novo, marco. E vou repetindo o mesmo processo em todo o bolo. Agora eu aqueci uma faca na água quente.
Coloco aqui no bolo um celofane para bem casados e corto com a faca bem aquecida. É muito fácil cortar o bolo dessa maneira. Para embalar, a gente vai usar a embalagem para fatias gourmet. E aí é só encaixar o bolo, fazer a finalização da fatia com um pouco de brie ganache, fechar, colocar a sua etiqueta e a fatia já está prontinha para entrega. Já o bolo inteiro de vitrine, a gente não vai cortar. Eu vou passar uma camada bem fininha de brie ganache nesse bolo, só para a gente decorar. Coloquei a brie ganache em uma manga de confeitar e estou usando o bico serra. Vou passando nas laterais. E acerto com a espátula. Essa camada é bem fininha, só para a gente fazer uma finalização mesmo. Não precisa nem de muito capricho. E aí, agora sim, a gente vai caprichar um pouquinho mais no topo do bolo. Aliso tudo direitinho. Colo as lascas de cobertura fracionada nas laterais. E agora é só decorar o topo com brigadeiros enrolados no coco ralado. Fiz brigadeiros de 15 gramas. Eles têm 2,5 centímetros de diâmetro, que é a medida certinha para você cortar cada fatia. Agora, olha que coisa mais linda a decoração desse bolo. Por fora ele é lindo, delicado e já deixa a gente com água na boca. Por dentro, então, nem se fala. O aroma é delicioso. As fatias são marcadas, cada camada fica muito aparente, evidenciando os sabores do nosso bolo. A massa é fofinha, úmida e a combinação desses sabores bem tropicais traz frescor e doçura. A suavidade do coco combinada com a acidez docinha do abacaxi são super equilibradas e deixam esse bolo rico em sabores e irresistível. Ainda tá aqui comigo? Então corre nos comentários e me conta que sabor de bolo você quer assistir no nosso especial de bolos de vitrine. Já aproveita para curtir o vídeo e se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. O custo total da receita foi de R$ 41,73 e ela pode ser vendida por volta de R$ 150 o bolo inteiro ou de R$ 19 cada fatia. Lembrando que o bolo me rendeu 8 fatias gourmet. A esse valor eu não acrescentei os brigadeiros, certo? Isso porque eu coloquei muitos brigadeiros para decorar, mas se você for vender o bolo inteiro, pode mudar a decoração e colocar apenas alguns brigadeiros espalhados no topo do bolo e bastante raspas de chocolate branco no topo. Fica lindo, o custo fica muito mais baixo e fica uma delícia também. Lembrando que esses valores são apenas uma estimativa e você precisa calcular tudo de acordo com o seu custo de produção. O bolo de coco com abacaxi tem validade de aproximadamente 5 dias e deve ser conservado na geladeira. E aí você aquece quando for servir ou quando for enviar a fatia para o cliente. Faz esse bolo aí na sua produção, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E aí, gostou da minha versão de bolo de coco com abacaxi? Me conta quais outros sabores de bolo você gostaria de ver por aqui.
E se você quer conhecer outras receitas deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!